Olá, estamos de volta com a segunda parte do capítulo de número 13 da Escola Bíblica. Espero que você esteja aí já com sua revista em mãos, para que a gente possa estar dando continuidade a essa lição, é a lição de número 13, e encerrando, a revista do primeiro trimestre. É do primeiro trimestre ou do segundo trimestre? Não me lembro, do segundo trimestre, né? Estamos aí com as lições em atraso, pandemia, uma série de questões, mas nós vamos encerrar hoje em nome de Jesus. Quero que você feche os teus olhos nesse momento. Vamos orar, pedir a Deus que venha falar conosco através desse ensino e que Ele traga edificação para as nossas vidas, ok? Fechei teus olhos. Pai, damos graças a Ti em nome de Jesus por mais essa rica oportunidade que temos de estar na Tua presença, Deus, de podermos buscar a Tua face, de podermos aprender do Senhor. Peço a Ti, Espírito Santo de Deus, que fale com cada um de nós através dessa lição e que ela venha, Deus, trazer edificação para as nossas vidas, amadurecimento espiritual, que cresçamos, Pai, com mais esse ensino e que assim, Deus, possamos manifestar a Tua glória através das nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe e esteja conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então tá, vamos lá. Só para a gente relembrar, o tema da lição é imposição de mãos, unção com óleo, implicações, né? Nós já vimos sobre os tópicos de número 1, que fala sobre a unção com óleo, tópico de número 2, que fala sobre a imposição das mãos, e agora nós vamos ver aqui quem pode ungir e impor as mãos. É um questionamento, né? Porque há muitas dúvidas a respeito desse assunto. Alguns dizem que pode, outros dizem que não pode, né? Então agora nós vamos, baseado nas escrituras, e eu sempre gosto de dar uma ênfase a essa questão, é baseado nas escrituras. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é revelação nenhuma vinda de um anjo descido dos céus, não é nada disso. Está escrito na Bíblia. E se está escrito na Bíblia, eu não questiono, eu não conjecturo, eu não fico usando meio entendimento, não tento implicar minha impressão, eu simplesmente sigo. Simples assim. Está escrito na Bíblia? Vamos fazer, né? Não está escrito na Bíblia? Aí me dá uma certa abertura. Mas aí tem um ensinamento que eu aprendi, que é o seguinte: aquilo que a Bíblia não diz com clareza, não afirme com certeza, né? Então, está escrito na Bíblia, ok. Não está escrito na Bíblia, eu não vou impor nenhum tipo de doutrina a partir do meu achismo. Eu respeito a prática de todo mundo, né? E juiz disso é Deus, ok? Então vamos lá. Tópico de número 3. Quem pode ungir e impor as mãos? Bom, a lição. Quem sabe este seja o ponto mais espinhoso, pois afinal, tanto a unção com óleo quanto a imposição de mãos tem base bíblica para sua prática. Mas a pergunta em cuja resposta não encontramos consenso, diga-se de passagem, é: quem pode ungir enfermos com óleo e quem pode praticar a imposição de mãos? Em relação à unção com óleo, creio que, embora todos os discípulos tenham recebido a autoridade para orar sobre os enfermos, a unção com óleo está restrita aos presbíteros. Quem são os presbíteros? Vamos ver aqui quem são os presbíteros, né? Vamos ver. Presbítero do grego presbíteros, que significa ancião ou sacerdote. Usado no cristianismo, né? No Novo Testamento, refere-se a um líder nas congregações cristãs locais, com referência aos presbíteros, ao presbítero grego, significado ancião, senhor, e episcopos, significando supervisor, referindo-se exclusivamente ao ofício de bispo, mas com presbítero sendo entendido por muitos como se referindo à mesma pessoa que realiza a função de administrador, ou seja, vamos lá de novo, eu li um pouco aqui, dei uma gaguejada, mas vamos esclarecer. A palavra presbítero vem do grego presbíteros, que quer dizer ancião, tá? Pessoa mais velha, tá?
Essa palavra presbíteros, ela vai originar-se de presbos, que quer dizer homem velho. Em algumas traduções, eles tiram a palavra presbítero e usam ancião da igreja. Olha só, eu estou aqui com a versão da Bíblia Judaica Completa. Ela diz assim a respeito do versículo 14 do capítulo 5 de Tiago. Há alguém doente entre vocês? Ele deve chamar os anciãos da congregação, tá? Não é a palavra presbítero. Anciãos são aqueles mais velhos, são aqueles que têm mais experiência, são os líderes, né? Os anciãos judaicos eram os líderes da comunidade. Então vamos entender ancião, presbítero, como os líderes, né? Como os mais experientes, aqueles que têm a palavra de decisão, né? No nosso caso, o presbítero, a gente sabe, é oficial da igreja. É alguém que foi ordenado, consagrado. Presbítero e pastor tem praticamente as mesmas prerrogativas, né? Em algumas igrejas, como por exemplo, nas igrejas presbiterianas, o presbítero é o pastor. Então, quem é que pode fazer isso? Vamos continuar lendo o texto? Diz assim, olha... aqueles que foram separados, quem são os presbíteros? Aqueles que foram separados a uma função de diaconia e serviço. Isto tomando por base o texto de Tiago 5,14, nós acabamos de ler, né? Como é que o texto diz? Vamos lá de novo, né? O texto diz assim, olha, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Então, quem é que pode ungir com óleo? Quem é que tem a responsabilidade ou quem está autorizado a fazer a unção com óleo? É todo mundo? Não, os oficiais da igreja. O pastor pode, claro. O presbítero, o diácono pode? Pode. Né? Mas qualquer um pode? Não, não pode. Vamos ver por quê. Afinal, Tiago está escrevendo para um determinado grupo de cristãos. E se todos os crentes tivessem autorização para ungir com óleo, seria despropósito mandar chamar os presbíteros para fazê-lo. Ele simplesmente diria: está alguém entre vós doente? Unjam-no com óleo. A recomendação é chamar os presbíteros, tá? Chamem os presbíteros. Não é chamem o irmão. Ah, pastor, mas... Bom, não tem mais nem meio mais. Está escrito na palavra de Deus. Aí eu vou fazer ou o que está escrito ou o que eu quero. E é bom a gente sempre lembrar que nós que somos cristãos e que acreditamos que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, a gente faz o que está escrito aqui. Ponto. Não é o que a gente quer, é o que está escrito. E isso é muito importante. Isso é fundamental para viver de acordo com a palavra. Você compreende isso? Ponto. Tem um monte de gente ungindo um monte de gente. Tudo bem. Desculpa, eu estou olhando aqui para baixo. É o que passou o negócio aqui. Tem um monte de gente ungindo um monte de gente. Tudo bem. Mas tem base bíblica? Não. Ah, então como é que Deus vai interpretar isso? Não sei. Eu sinceramente não sei. Né? Agora, eu procuro viver de acordo com o que está escrito. Não vou aqui dizer para você que aqueles que ungiram com óleo sem ser presbítero vai acontecer isso ou aquilo, porque a Bíblia não diz. O que a Bíblia diz é: se há alguém enfermo entre vós, chamem os presbíteros. Vamos ler o texto. Está alguém entre vós doente? É um questionamento. Chamem os presbíteros da igreja. Ponto. É isso. Vamos continuar? Eu ia ler o resto, não vou não. Vamos continuar aqui.
Convém destacar, entretanto, que não é o óleo que cura o doente, o texto diz, e a oração da fé salvará o doente. Essa é a tradução da Almeida Revista e Atualizada. Eu estou aqui com a Almeida Revista e Fiel. Como é que está escrito aqui? Vamos de novo. Está alguém entre vós doente? Chamem os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Verso 15. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. O que é que cura o doente? O óleo? Vamos ler de novo, verso 15. E a oração da fé salvará o doente. Você unge com óleo, o presbítero vai, unge com óleo e ora. E a oração da fé salvará o doente. E diz que não só vai salvá-lo da enfermidade, mas também ele terá os seus pecados perdoados. Está escrito no texto bíblico. Ponto pacífico, não há o que discutir a respeito disso. Ok? Muitas igrejas, muitas denominações têm outras práticas, né? Todo mundo unge, todo mundo pode. A irmã leva o óleo para casa para passar na testa da vozinha que está dodói e a vovozinha fica boa. Não estou aqui para discutir, para dizer quem está certo, quem está errado, se deve, se não deve. O meu papel nesse momento é só interpretar o texto bíblico. Tá? Pastor, mas na minha igreja eu faço assim. Amém. Amém. Não vou aqui fazer nenhum discurso. Amém. É a questão de você respeitar a prática do outro, né? Se ele está certo ou está errado, não sou eu o juiz para dirimir essa questão. Eu remeto isso para uma instância superior. Eu simplesmente faço aquilo que está escrito e estou ensinando para vocês o que está escrito. Ok? Continuando aqui então no nosso tópico de número 3. Não temos também no Novo Testamento nenhuma referência para ungir com óleo quem está sendo ordenado ao ministério. Convém lembrar que não estamos ordenando a rei e nem a sacerdote, ofícios do Antigo Testamento. Bom lembrar, ministério não é sacerdócio. Ou ministro não é sacerdote, mas o ministério é sacerdócio. Como assim, pastor? É porque o ministro se faz sacerdote no sentido de que ele assume o ministério integralmente, né? Ele não é ministro na igreja, ele é ministro a vida toda. Pastor é pastor aonde quer que ele vá, aonde quer que ele esteja. Ele é pastor na praia, ele é pastor no shopping, ele é pastor na igreja, ele é pastor até em casa. Em casa tem um problema, que ele além de ser pastor, ele é marido e é pai, né? Mas não é sacerdócio. E aí não tem unção. Pastor, em algumas igrejas os ministros são ungidos. Tranquilo, não tem problema, né? Só estou dizendo que aqui no texto bíblico você não tem base para isso. Criou-se alguns costumes na igreja, inclusive nas igrejas batistas, alguns pastores são ordenados com unção, né? O grupo de pastores que vai ordenar, aquele que está presidindo a ordenação, ele unge a cabeça do pastor. Eu fui ungido, né? Fui ungido. Mas eu sei que a unção que está sobre mim não é daquele óleo. É a unção que está sobre mim, é de Jesus Cristo. Ele é ungido, ele é o Mashiach, tá? Só para a gente poder esclarecer. Eu não estou dizendo aqui que o que está se fazendo, que se ungir a cabeça do pastor está errado. Né? Eu estou dizendo para você que não há na Bíblia nenhuma passagem que ampare ou que diga que tem que ser feito assim. Também não tem nenhum texto que não diga que não é para fazer assim, tá? Vou continuar aqui. Derramar 1 litro de óleo na cabeça do ordenando ao ministério da palavra não substituirá a unção que ele já recebeu do Espírito Santo, crendo, é claro, que ele recebeu tal unção do Espírito Santo, né? Base bíblica, 1 João, capítulo 2, verso 20 e verso 27. No Novo Testamento, a imposição das mãos é suficiente para separar o obreiro para a função que exercerá,
tá? Ok? Então eu vou ordenar diácono, eu preciso ungí-lo? Não. Com óleo? Não preciso. A unção que está sobre ele é a unção de Cristo, né? Preciso fazer isso com o presbítero, com o pastor? Não, não. Não há necessidade, não é uma, como é que eu posso dizer? Não faz parte do ritual, mas em algumas igrejas se pratica, inclusive na igreja batista se faz, tá? Não há problema nenhum. O que eu estou fazendo aqui, como eu já disse, é ensinar para você o que está na Bíblia. Porque você pode ir a alguma igreja que vai ter ordenação de pastores e naquela igreja não se ordena. Aí você sai de lá, nossa, lá no... Meu Deus, está tudo errado. Não, não está errado. Tá? Não está errado. Ok? Em relação à imposição de mãos, não há qualquer restrição salvo na separação para funções ministeriais. Impor as mãos sobre os enfermos não é somente para os pastores ou obreiros. Todos os crentes têm autoridade e podem orar impondo as mãos, ou seja, né, a questão do óleo lá fala para os presbíteros, mas a imposição de mãos não há nenhuma restrição, não há nenhuma orientação, não diz quem pode, quem não pode. Então é uma prática que deve ser exercida por todos os crentes, né? Você impor a mão sobre alguém na igreja que está enfermo. Ô irmão, estou com uma dor de cabeça, Deus tocou seu coração, bota lá a mão na cabeça do irmão, ora, né? Deus usa você e o irmão é curado, tá bom? Ele vai dizer que você pode fazer isso em casa também, e deve, olha só. Em transmitir bênçãos aos filhos através da imposição de mãos. Pode, né? Pode. Deveríamos praticar mais isso, né? Impor as mãos sobre seus filhos, impor a mão sobre sua esposa, principalmente o marido, né? Que é o sacerdote do lar. Impõe a mão sobre a sua família, sobre seus filhos, sobre sua esposa. E ore por eles, abençoe-os, né? É um dever e a gente tem que praticar isso. Nós devemos abençoar. E você pode fazer uns pelos outros, né? Não precisa ser só o marido, o varão, né? Eu estou colocando o varão como sacerdote do lar. Mas a esposa pode orar pelo marido, pode orar pelos filhos. Os filhos podem orar pela mãe, pelo pai. Pode, claro que pode, né? Devemos abençoar uns aos outros, ok? Também deveríamos viver de tal maneira, transbordando do Espírito, a ponto de que quando impuséssemos as mãos, as pessoas recebessem o batismo com o Espírito Santo, tá? Aí vem uma nota aqui, uma nota da revisão teológica, olha só. Sem negar a realidade desse fato referido, que é o que? Orar, impondo as mãos para que as pessoas sejam batizadas pelo Espírito Santo, não há nenhum mandamento expresso no Novo Testamento para impor as mãos sobre uma pessoa a fim de que ela seja batizada no Espírito Santo, pois é uma operação dele, independentemente de qualquer mediação humana. Ou seja, você pode, o pastor pode, o presbítero pode impor as mãos, o irmão pode impor as mãos sobre um outro, né, para que ele seja batizado com o Espírito Santo. Mas é só assim? Não é só assim, tá? O Espírito Santo não depende desse ato, dessa atitude humana para que o outro seja cheio do Espírito Santo. Não é assim, tá? Existe a imposição de mãos para que as pessoas sejam batizadas, mas essa é uma direção de Deus, tá? Mas não necessariamente só aconteça dessa maneira. É isso que essa nota teológica está falando, tá? Existe sim a imposição de mãos para batismo com o Espírito Santo, mas não é só assim que as pessoas são batizadas, para que fique bem claro, ok? Quanto à imposição das mãos para o ministério, encontramos tanto no Antigo quanto no Novo Testamento a liderança estabelecida por Deus tendo esta prerrogativa, ou seja, impor a mão para ordenar o ministro só pela liderança, só por outro ministro, tá? É aquela coisa que eu falei da transmissão de poder, né? Quem é que pode transferir poder? Quem tem poder. Quem não tem poder não pode, tá? Continuando aqui. Em Atos 6, a igreja participa da escolha dos diáconos, mas leva e apresenta os candidatos aos apóstolos, que impõem-lhes as mãos, né? A igreja participa da escolha dos candidatos,
mas quem aprova e ordena são os líderes. Foram os apóstolos que fizeram isso, tá? Quem é que vai ordenar diácono na igreja? Pastor. Quem vai ordenar pastor na igreja? Outro pastor, e assim por diante. Ok? Continuando aqui a leitura, vamos lá. A igreja participa da escolha dos diáconos, mas leva e apresenta os candidatos aos apóstolos, que impõem-lhes as mãos e os separam para este ministério. Atos, capítulo 6, verso 6. É ao pastor Timóteo que o apóstolo Paulo recomenda que não imponha precipitadamente as mãos sobre ninguém, ou seja, não se precipite em separar alguém para o ministério. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 22. Por que Paulo dá essa orientação a Timóteo? Para que Timóteo não tenha nenhuma surpresa desagradável em função da inexperiência daquele a quem ele ordenou. Né? É necessário ter experiência, conhecimento? Claro que sim. Né? Quem vai exercer um ofício na igreja precisa ter compromisso, precisa ter conhecimento, precisa ter fundamentação, precisa de experiência na caminhada com Cristo, precisa ter experiência na igreja, precisa, por quê? Porque não é qualquer coisa que ele vai fazer, né? Você vai estar auxiliando a liderança a cuidar da vida espiritual de outras pessoas. Então não pode ser um novo convertido, não pode ser alguém sem compromisso, né? É preciso avaliar o candidato para saber se ele está apto, se ele está disposto a assumir as responsabilidades, se ele tem consciência do dever, né? Do compromisso que ele está assumindo. Então Paulo está orientando Timóteo para que não se precipite, para que não ordene alguém precipitadamente, porque a pessoa apresentou algumas qualidades, então mediante essas qualidades eu acredito que ele é um bom candidato, eu já ordeno ele e tal. Não é assim. A gente precisa de um certo tempo para avaliar o candidato, para saber se a pessoa está preparada. Por exemplo, na nossa denominação, para ordenar um diácono, ele vai passar por um período probatório de 1 ano. Né? Ele vai ser avaliado, ele vai ser... como é que eu falo? A gente vai estudando o irmão, sabendo se o irmão... É avaliado, a palavra ele vai ser avaliado para saber se ele está apto, se ele está disposto, se ele tem consciência da responsabilidade que ele vai estar assumindo, do compromisso, do dever que ele terá com a igreja, né? Muitas vezes vai ter que abrir mão, inclusive, de estar com a família, né? De um passeio para estar na igreja, para estar assumindo a sua responsabilidade. Tem que saber se o irmão está pronto, se o irmão está apto, se o irmão está disposto. Porque muitas vezes você ordena o irmão, aí chega na hora o irmão não pode, o irmão não quer, o irmão está mais interessado no churrasco da família do que numa manhã de oração na igreja, né? E quem assume ministério, quem assume compromisso com a obra vai exigir dele e ele vai ter que corresponder, tá bom? Concluindo, é muito importante, diante de tantas distorções que vemos em nossos dias, termos a visão bíblica de práticas importantes, tais como a unção com óleo e a imposição das mãos. As confusões ou mau uso destes ensinos têm feito com que muitos cristãos e igrejas não pratiquem a unção com óleo e a imposição das mãos, ou então os faça de maneira errada. Que sejamos transmissores das bênçãos de Deus para as nossas famílias e para com aqueles que tanto precisam de um toque de cura, de restauração, etc. Que façamos tudo com decência e ordem. Esse fechamento aqui é primordial. Tudo na obra do Senhor deve ser feito com decência e ordem. Ponto. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. Eu acho feio aquelas pessoas que chegam na igreja e falam: ô irmãos, eu não tive tempo de preparar a palavra, mas eu sei que Deus vai me usar. Ô irmãos, eu vou cantar aqui para o Senhor, não tive tempo de ensaiar, não estou muito bem na garganta, mas é para Deus. Então não faz, gente. Faz direito, faz bem feito, né? Quer apresentar algo
para Deus, para a igreja, gasta tempo ensaiando, gasta tempo estudando, senta, abre a Bíblia, pega livro teológico, liga para o teu pastor, liga para o teu professor de teologia, né, no caso dos ministros. Corre atrás, se prepara para que você possa fazer o melhor de você para Deus. Porque Deus, para Ele, o mínimo é o melhor que você tem. Não apresenta qualquer coisa para Deus. Né? Para com esse negócio de eu não tive tempo, hoje não deu, meu dia foi muito corrido. Se você teve um dia corrido e não deu tempo, então não faça. Né? Agora, se você se comprometeu, aquele dia reserva para isso. Passa a semana estudando, para que na hora que você for chamado, for subir um púlpito para pregar, assumir uma escola bíblica, for para o ministério de louvor, ou ter a oportunidade de estar louvando a Deus na sua igreja, você faça o melhor. Ensaia em casa, gasta 2, 3 horas por semana, por dia, não sei, lá fazendo, para que quando você for fazer, você faça o melhor. Ok? Esse é o meu recado que eu deixo para você. Que Deus te abençoe. Encerramos a revista do segundo trimestre. A partir dessa semana nós começamos na revista nova do terceiro trimestre, um pouco atrasado porque nós já estamos em agosto, mas ainda tem as lições de julho que nós vamos estudar, mas vamos aí com fé em Deus que a gente vai conseguir fechar o trimestre no tempo certo para que o quarto trimestre a gente não atrase nada, tá bom? Fica na graça e na paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe e até a próxima Escola Bíblica. Amém? Graça e paz.